nesta manhã. A igreja não termina no domingo, ela inicia. Nós somos enviados, nós temos que ter estes 3 pilares. Uma igreja profética é uma igreja que traz o céu à terra. Uma igreja apostólica é uma igreja que envia. E uma igreja pastoral é uma igreja que cuida. E nós queremos ter esses 3 pilares bem fortes no nosso meio. Hebreus capítulo 11, verso 24. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, de que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Papá, nós te damos graças por mais uma manhã fantástica na tua casa, Senhor. E queremos olhar para a tua palavra com temor e reconhecendo que precisamos da tua ajuda, Espírito Santo, para compreender a tua palavra. Fala-nos, dirige-nos, Senhor. Ajuda-nos a alinhar as nossas vidas de acordo com a tua palavra, de acordo com os princípios da tua palavra, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Senhor, no abrir da minha boca, que sejas tu a me guiar nesta manhã, Senhor. Unge os nossos ouvidos para ouvir, corações receptivos para receber a tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. A série que vamos começar este ano, eu dei o título de Escolhas. Digo ao irmão ao lado, Escolhas. Porquê este tema? Normalmente quando há uma mudança de ano, né, nós somos encorajados e bem a fazer listas, a olhar para o novo ano. Vamos lá abraçar o novo ano, vamos lá arregaçar as mangas. E às vezes há uma série de gente, e não tem mal, isso é bom, isso pode nos ajudar a focar. Este ano eu vou fazer isto, eu vou emagrecer não sei quantos quilos, eu vou isto. Mas a verdade é esta, irmãos, se nós não mudarmos nada, a única coisa que vai mudar é o ano no calendário. Porque vamos chegar ao final de 2023 e vai tudo continuar na mesma. Ou às vezes até com uns quilos não a menos, mas a mais. E isto é só para nós brincarmos. Ou seja, onde eu quero chegar, irmãos, é que escolhas são muito importantes. Digo, irmão, lá, das nossas escolhas são importantes. Se eu perguntar assim, quem é que tu és? Eu não conheço algumas pessoas. Não sei muito sobre alguns irmãos. Mas eu conseguiria responder essa pergunta. Quem é que tu és? Quem é que nós somos? Nós somos o resultado da soma das escolhas que fizemos do passado. Hoje, nós somos o resultado dessas escolhas. Se nós olharmos para 2023, ou 24, 25, 26, há 15 anos, 20 anos atrás, eu disse isso à minha filha: olha, eu posso prever o teu futuro. E quando eu disse isso, não é porque eu sou vidente, eu sou adivinho, tenho uma bola de cristal, não. Mas é muito fácil. Olha, o teu futuro, o resultado, onde tu vais estar daqui a 20 anos, ele é determinado pelas escolhas que tu fizeres no dia de hoje. Porque essas escolhas que vais fazendo, essas decisões que vais tomando, vai determinar o teu futuro. Então, como é que como é que vai ser o nosso futuro? Bem, o nosso futuro vai ser o resultado das escolhas, da soma das escolhas que nós fazemos no dias de hoje, no presente. Vai ser o nosso futuro. Não é, seja o que Deus quiser. Bem, Deus já diz aqui na sua palavra o que é que Ele quer. Qual é a sua vontade, qual é o seu desejo para as nossas vidas. Mas cabe a nós tomar boas escolhas para que quando lá chegarmos, essas façam parte da nossa vida. Agora vamos lá fazer assim um exercício.
Vou convidar todos a fechar os olhos. Não, se quiserem estar os olhos abertos, pode estar. Mas fechando, tipo, para nós nos concentrarmos. Não é? Fecha lá os olhos e agora imagina, por exemplo, que todas as pessoas gostam de ti. Imagina toda a gente, não há ninguém que não goste de ti. Imagina, por exemplo, que todas as pessoas acham que tu és fantástico, tu és incrível. Imagina que todas as pessoas que tu conheces, elas trocem por ti no sentido, elas estão ali a fazer uma força neste sentido, a desejar que tudo te corra bem, que tu sejas tudo aquilo que tu desejas, que os teus sonhos concretizem. Ou seja, todas essas pessoas, eles acham-te fantástico, torcem pela tua vida para que tu tenhas sucesso. Conseguiram imaginar isso? Agora vamos lá abrir os olhos. Diga ao irmão ao lado, isso é impossível. Não é falar negativo, irmãos. É impossível vivermos uma vida com este foco de querer agradar a todos. É impossível. E nós vemos isso pelo próprio, já vemos para a nossa vida, mas vemos pelo próprio Jesus. Jesus, ele não conseguiu agradar a todos. Ele de facto, ele teve uma parte de pessoas que o amavam, que o adoravam, que gostavam dele, que o aplaudiam, que torciam por ele. Mas teve uma grande parte de pessoas que desejavam o pior para a vida dele. Não é? Ao ponto de até de o matar. Então ninguém consegue agradar a todos. Agora, a verdade é esta: eu não consigo viver agradando a todos, mas eu posso viver com o propósito de agradar a Deus. Eu não consigo viver, eu e ninguém consegue viver com este foco de querer agradar a todos, mas nós conseguimos viver, se assim o determinarmos, com o foco de, pelo menos, agradar a Deus. Porque esse era o foco de Jesus. Sim, eu não sou capaz de agradar a todos. Uns eu vou agradar, outros vou desagradar, outros são indiferentes. É a vida. Mas ele viveu aqui nesta terra com este foco. Eu vou viver para agradar a Deus. Portanto, muitas vezes ele dizia assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Ele não estava preocupado se era amado pelas pessoas, ele estava preocupado se era amado por Deus. E para ser amado por Deus, ele tinha este foco: eu vou viver para agradar a Deus. Esse é o propósito da minha vida. Essa foi a escolha. Vocês imaginem quão libertador isso será. Nós nos levantarmos de manhã, deitarmos à noite com a cabeça no travesseiro e com esta consciência: eu estou a viver agradando a Deus. Aquilo que eu estou a fazer agrada a Deus. A maneira como eu estou a dirigir ou a levar a minha vida é uma maneira que agrada a Deus. Eu quero encorajar que 2023 nós possamos, a primeira escolha das mais importantes é escolher viver para agradar a Deus. Diga ao irmão ao lado: escolhe viver para agradar a Deus. Então o título da mensagem de hoje eu diria assim: propósito ou popularidade? Diga ao irmão ao lado: propósito ou popularidade? O que é que eu escolho? Porque a escolha é minha. A escolha não é de Deus. Eu vou escolher viver a minha vida com este propósito de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, ou eu vou viver a minha vida com este propósito da popularidade, de querer agradar a todos, de buscar a aprovação de todos. Porque, apercebendo-se ou não, há uma grande quantidade da sociedade, uma grande quantidade de pessoas que vivem com este propósito de agradar as pessoas, de agradar a todo o mundo. Este é o desastre, por exemplo, de um adolescente, este é o desastre, por exemplo, de um jovem, quando eles tentam viver para agradar os outros. Este é o desastre das redes sociais, pessoas ficam deprimidas consoante os gostos ou os likes que eles têm ou não, se gostam, se não gostam, se dizem bem, se dizem mal, e é assim que muita gente vive. E eu quero encorajar que a primeira escolha de 2023 seja esta escolha: viver o propósito de Deus em vez de viver buscando a popularidade. Hebreus 11,
a passagem que acabamos de ler nos ajuda a compreender isto. Quem era Moisés? Moisés era hebreu. E ele nasceu numa família de escravos. O pai era escravo, a mãe era escrava, porque todo o povo de Israel estava a viver no Egito, estavam escravos dos egípcios. Então ele nasceu como escravo. E ele nasceu num período muito particular. E porquê? Porque o rei do Egito, ele estava tão preocupado com o crescimento do povo de Deus, dos hebreus, que ele fez um decreto. Ele decretou todos os bebés machos que nascerem é para matar. Porquê? Porque esses bebés machos eram potencialmente próximos soldados. E qual era o medo dele? Não vá um inimigo vir contra o Egito, os hebreus juntam-se a esse inimigo e nos derrota e toma o nosso lugar. Então ele, para acabar com o crescimento, então ele mandou todas as parteiras matarem todos os filhos machos do povo hebreu. Então é nesse contexto que Moisés nasce. A mãe dele consegue esconder o bebê, ele não é morto, mas até ali aos 3 meses ela está desesperada, não sabe muito bem o que há de fazer para lhe salvar a vida. Então ela decide colocá-lo num cesto, num rio, onde ela sabia que lá a filha de Faraó e aquela gente lá do palácio normalmente iria tomar banho ou iam se banhar lá. Então um dia foi isso mesmo que ela fez. A filha de Faraó vai lá, encontra lá um cesto, encontra um bebê e o toma para si. Então Moisés, que nasceu numa família de escravos, agora é adotado pela filha do rei do Egito, Faraó, e agora ele cresce no palácio. Ele cresce como filho da filha de Faraó, neto do rei. Então ele veste as melhores roupas, ele come as melhores comidas, ele frequenta as melhores escolas, ele vive uma vida de rei, ele vive uma vida de luxo, ele vive o que poderemos dizer assim, o que muitos desejavam, o que muitos sonham, o que muitos queriam. Ele vive tudo isso. Agora, quando ele é grande, quando ele toma a idade adulta, ele tem a consciência que a sua identidade não é egípcia. Ele tem a consciência que ele é hebreu. Ele percebe que o seu povo não é o Egito. Não é os egípcios, é os hebreus. E ele percebe que é o seu povo que está a ser maltratado, escravizado pelo povo egípcio. Então ele diz aqui bem claro que é muito interessante, é que ele escolhe largar toda essa vida de luxo, ele escolhe largar toda essa vida de prazer, ele escolhe largar todo esse futuro já garantido para voltar para a família dele, porque ele compreendeu que Deus o estava a chamar para um propósito maior. Agora, nós podemos olhar para esta decisão de 2 formas. A primeira delas é: este tipo é maluco. Desculpa a expressão. Moisés, és maluco. Maluco porquê? Ouça, como a vida está. Como é que tu vais largar tudo isso? Como é que tu vais largar as riquezas? Como é que tu vais largar o palácio? Como é que vais largar um futuro garantido para ti, para os filhos, para os netos? Só uma pessoa maluca. Ou nós podemos ter outra interpretação e dizer assim: não, Moisés, tu és inteligente. Tu fizeste a melhor decisão da tua vida. Porque foi uma decisão que não só determinou o teu futuro, mas abençoou milhões de pessoas à tua volta. Na versão, o livro no versículo 26 diz: preferiu sofrer o desprezo por amor a Cristo, achando que isso era um bem superior às riquezas do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele preferiu sofrer o desprezo
por amor a Cristo, porque ele tinha em vista uma recompensa maior, que não tem nada a ver com as riquezas e com as coisas desta terra. Então as nossas decisões, elas são de facto muito importantes, porque elas não só vão afetar a nossa vida, mas elas vão afetar as pessoas à nossa volta. Então como é que nós vamos viver? Porque vamos escolher a popularidade, o que toda a gente faz, a maneira como toda a gente pensa, a maneira como está a ser guiada toda uma sociedade, ou vamos viver pelo propósito de Deus, amando a Jesus, compreendendo que eu estou aqui nesta terra para fazer a vontade de Deus, e quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, todas essas coisas, e essas coisas, as tais coisas que nos preocupam, Mateus 6, versículo 25 a 30, fala do quê? Do comer, do beber, de tudo o que nós necessitamos para a vida. Jesus disse aos seus discípulos, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Agora, eu gostaria de desmistificar um bocadinho a palavra propósito. O que é isso, propósito? Irmãos, primeiro, propósito não é destino. Propósito não é de destino. Nós não podemos confundir propósito com o destino. A nossa missão não é chegar ao céu. E agora somos cristãos e vamos viver eternamente com Cristo. Sim, essa não é a nossa missão, esse é o nosso destino. E isso não tem nada a ver conosco, é obra da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Céu é destino, mas não é nossa missão. Porque a nossa missão, enquanto estamos aqui nesta terra, é trazer um pouco do céu a esta terra. É trazer um pouco do céu à vida das pessoas à nossa volta. É por isso que nós temos essa como missão, falar do amor de Jesus, da graça de Deus, para alcançar as vidas, para que Deus, o amor de Deus, possa transformar as vidas que andam a sofrer, que vivem em angústia, em desespero, etc, etc. Então, enquanto estamos vivos aqui nesta terra, a nossa missão não é o céu, esse é o nosso destino. Na terra, nós temos como missão trazer o céu a cada um. A cada um. E estamos a falar do quê? Da palavra de Deus. Irmãos, o propósito de Deus para nós é muito maior, é muito mais sublime do que apenas uma realização pessoal, do que apenas paz do Espírito. O que é que Moisés compreendeu? Que aquilo que Deus queria fazer com ele, aquilo que Deus queria usá-lo para que ele fosse usado por Deus para ser o líder que traria o povo de Israel, não é, lá do Egito para uma terra, ou seja, libertá-lo daquela escravidão. Ele compreendeu, não, a minha vida é muito maior, o meu propósito, aquilo que Deus quer fazer comigo é muito maior do que eu apenas ter conforto. Ele já tinha conforto no palácio. É muito maior do que eu ter apenas realização pessoal no âmbito. Ele já tinha toda essa realização, ele tinha tudo o que o mundo pode oferecer. É muito maior do que ter apenas uma carreira, uma família abençoada. Glória a Deus por tudo isso. Mas o propósito de Deus é muito maior. Mas a escolha é nossa. Nós podemos dizer sim a essa escolha, viver com esse propósito de agradar a Deus, ou nós podemos dizer não. Moisés podia ser dirigido pelo medo e ter dito que não. Moisés podia ter sido dirigido pelo conforto e dizer que não. Moisés poderia ter sido dirigido, sei lá, por um complexo de superioridade. Não, eu não me vou rebaixar ali aos meus irmãos. Não, eu já estou noutro nível, eu estou cá em cima. Não, ou seja, nenhuma dessas coisas dirigiu a vida de Moisés. Ele foi dirigido. Por quê? Por um propósito. O propósito era o foco. Não, eu tenho um propósito, é agradar a Deus, é fazer a vontade de Deus. Oh, irmãos, muitas pessoas hoje, eles dirigem a sua vida por muitas coisas que não têm nada a ver com Deus. Pelo medo, dirigem a sua vida por complexos de inferioridade. Deixam-se dirigir, por exemplo, pelo demônio, que a palavra de Deus chama o espírito mamon, né? Matam-se para ganhar dinheiro, mas desprezam os filhos, mentem para ganhar dinheiro, entram em falcatruas para ganhar dinheiro, para buscar uma vida melhor, e tudo
Tudo isso são armadilhas de Satanás. Muitos são dirigidos por sentimento de culpa. Muitos são dirigidos por sentimento de ódio, de vingança. Não fizeram, aconteceram e etc. Ou seja, há tanta coisa que dirige a vida das pessoas que nada tem a ver com a vontade de Deus. Muitos são dirigidos pelo medo. Quantos? A gente diz, não. Mas quando o patrão manda mentir, pastor, sabe, Deus compreende. Irmãos, ninguém tem que justificar nada a mim, nem a ninguém. Tu tomas as decisões que quiseres, como quiseres, a vida é tua. Mas a verdade é essa. Muitas vezes nós estamos a ser dirigidos pelo medo. Medo de ser despedido, medo de ser colocado à parte, medo de ser diferente da sociedade, medo disto, medo daquilo. Mas aquilo que eu creio é que a igreja, onde é que estão os Sadraques, Mesaques e Abednego, que vão enfrentar a fornalha e não vamos seguir a correria deste mundo. Porque, irmãos, eu tenho para mim que os tempos vão piorar. E eu não estou a falar apenas de se é mais inflação aqui, mais dinheiro para ali. Não, nós estamos a ser conduzidos de uma forma que, se nós não pensarmos como alguns grupos minoritários, nós somos excluídos. Nós somos dito que tu és homofóbico, tu estás a discriminar, tu nem pareces que és desta década, e isto e aquilo. Mas nós precisamos ser como estes homens lá no tempo de Daniel, que quando o rei disse, olha, tu vais dobrar o joelho à imagem, eles disseram, não. Mas olha, não dobrar o joelho à imagem significa que vocês vão para a fornalha. E eles disseram, o nosso Deus vai nos livrar, mas mesmo que não livre, nós preferimos morrer por amor a Jesus do que ir dobrar o joelho à imagem. Nós não podemos ser uma igreja morna. Nós não podemos ser uma igreja morna. Morna diz lá em Apocalipse que ela seria vomitada por Jesus. Uma igreja que se deixa levar pela pressão. Porque assim despedem. Porque assim já não gostam de mim. Ou seja, são uma série de coisas que nós, sem nós nos aperceber, em vez de dirigirmos a nossa vida por o propósito de Deus, estamos a dirigir a nossa vida por essa popularidade, do parecer bem. É um medo, é discriminação, é uma série de coisas. Irmãos, nós não temos que ser levados por todo esse caminho que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas só assim é que a gente vence. Se eu for assim, se não for assim eu sou despedido e tal. É uma mentalidade que nada tem a ver com a palavra de Deus. É uma escolha errada. O diabo é um mau pagador. Deus operou lá em Daniel capítulo 3. Não foi por acaso. Não foi porque eles tinham mais fé do que nós. Não foi porque eles eram melhores que nós. Mas eles disseram, não, nós não vamos pôr a palavra de Deus em causa. Nós podemos pôr a nossa vida em causa. Nós podemos pôr a nossa reputação em causa. Nós podemos pôr uma série de coisas em causa, mas a palavra de Deus nós não vamos facilitar. Nós vamos ser obedientes. Nós vamos ser radicais em obedecer. Nós vamos ser radicais em amar a Jesus. Irmão, nós não podemos viver obcecados para agradar as pessoas. Irmãos, imagine, nós vivemos dentro da igreja, o culto. Já houve pessoas que no passado nos ensinaram a viver com essa obsessão de agradar as pessoas. Eu não estou a dizer que nós não estamos aqui para servir, mas essa opção, as pessoas não gostam disto, as pessoas não gostam daquilo, o culto tem que ser isto, o culto tem que ser aquilo. E um dia eu virei para alguém e disse, olha, então não fazemos nada. Nós temos que viver obcecados, viver para agradar a Deus. Se nós agradamos a Deus, então vamos ser amados de Deus. E é Ele que nos vai colocar naquilo que Ele achar que deve colocar. Só assim vamos fazer a diferença. Senão vamos ser diluídos como ao mundo. E se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E nós não queremos ser essa igreja. Propósito não é destino. Segundo, propósito, desmistificando esta palavra, propósito, não tem a ver necessariamente com algo grandioso. Às vezes, quando se fala de propósito, as pessoas pensam logo assim, vou ser pregador, ou estou a estar aqui no púlpito, ou então vou ser missionário, vou para o Havaí, vou para a África, vou descobrir a cura do cancro, e pode ser também. Mas quando se fala de propósito, irmãos, eu quero nos levar um pensamento um bocadinho mais além. Irmãos, por exemplo, naquela parábola do bom samaritano, não é? Em que Jesus disse, olha, é isto que eu espero de ti. Isto o quê? Olha, ele via a caminho,
E quando ele ia lá na sua vida, ele era um homem de negócios, ia lá, tinha lá a sua agenda, o seu caminho, encontrou alguém necessitado. E quando ele encontrou alguém necessitado, ele percebeu que agora o meu propósito é ajudar este alguém necessitado. Ele ajudou e seguiu viagem. Irmãos, 2 pessoas antes tinham passado por ali, mas não ajudaram aquele homem. Mas este homem compreendeu que apesar da sua vida, apesar dos seus negócios, apesar da sua agenda, ele conseguiu perceber, Deus o queria usar naquele momento, naquele dia, naquela hora, com propósito de ajudar outras pessoas. E nós compreendemos isso, que às vezes podemos estar a falar com alguém, não é? Podemos estar a falar com alguém, a conversar e naquela hora perceber que o propósito de Deus para ti é seres uma voz de esperança, é seres uma voz de ânimo, é seres uma voz que levanta, é seres uma voz que encoraja aquela pessoa. E esse é o teu propósito naquela hora, para aquela pessoa, naquele dia. E para isso acontecer, nós temos que cada vez mais estar em sintonia com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia. Por isso lemos a Bíblia, por isso oramos, por isso temos intimidade com Deus, para dizer, Senhor, eis-me aqui, nós somos vasos nas tuas mãos para fazer aquilo que é a tua vontade. A questão não é fazer uma lista e dizer, este é o meu sonho, ter um ministério para ajudar mulheres, o meu sonho é lidar com os jovens, é lidar com isto. E a todo o tempo nós temos aqui uma série de listas e a dizer, Deus, eu quero fazer isto, eu quero fazer isto, eu quero fazer isto. E a todo o tempo o que eu estou-lhes a encorajar nesta manhã é esquecer essa lista e dizer assim, Senhor, eu quero ser útil, eu quero fazer a tua vontade. E se nesta cidade o desejo ou a necessidade não é lidar com o jovem, mas é lidar com o idoso, então que eu possa ser usado para lidar com esse idoso, para amar esse idoso, para suprir a necessidade desse idoso, para ser um canal de bênção para a vida dessa pessoa. Estamos tão focados em nós, e muitos dos nossos sonhos, às vezes é para projeção nossa, é porque nós queremos a igreja com jovens, queremos a igreja, claro, essa é a vontade de Deus, uma família, igreja família é desde os 8, nem é dos 8, não é? Eu ia dizer dos 8 aos 80, não, porque há aqui gente com mais de 80 e glória a Deus, e pode haver gente com menos de 8. E glória a Deus também. Não, a igreja é todos. Mas a ideia é sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus para fazermos a vontade dele e perceber que há pequenos propósitos que Deus tem para cada um. Jesus declarou o seu propósito maior e ele declarou o nosso propósito maior acima de o nosso desejo de querer uma família, de ter isto, ter aquilo. Glória a Deus por isso tudo. Isaías 61, versículo 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Os mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. O texto fala de quê? Fala de unção. Unção é capacitação. Deus nos capacitou para. Deus nos ungiu para. Deus nos ungiu para quê? O texto fala de quê? É evangelismo. É evangelizar, é testemunhar a obra redentora de Jesus Cristo. O texto fala de quê? De cura, de levar cura às pessoas, orar por eles, não só cura física, mas cura às suas almas. A maior necessidade do ser humano é ser amado. Amar e ser amado. E nós podemos levar essa cura à sua alma, amando sendo genuínos, não com interesse, não à procura de alguma coisa. E o que é que o texto fala de libertação? Este é o propósito maior de nós como filhos de Deus. Esta é a nossa missão como igreja. Ele diz, olha, vai e ganha almas, vai e discipula essas almas. O que é isso? Ensina-as a viver dessa forma. Qual forma? Amando a Deus, servindo a Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas, família a família, um a um,
passo a passo, possamos partilhar o amor de Deus. Não viver uma vida egoísta. E esse é o nosso propósito. A nossa missão é levar o Evangelho a cada vida. E que nós possamos tomar em primeiro lugar essa escolha. Deus, claro que eu tenho necessidades, claro que eu necessito de muita coisa. Isso é lógico. Mas em primeiro lugar, Deus, eu compreendo que eu estou aqui neste lugar para fazer a tua vontade. Eu não quero viver uma vida egoísta, pensando em mim, usando tudo e todos para o meu belo prazer. Mas o Evangelho nos ensina ao contrário, ensina-nos a generosidade. Eu não quero viver centrado em mim, eu quero viver centrado nos outros. Como é que eu posso ajudar os outros? Como é que eu posso ser uma bênção para a vida das outras pessoas à nossa volta? Por isso é que nós estamos aqui para ser sal e ser luz. Ser sal e ser luz não é dizer slogans. Ser sal e ser luz não é só dizer que Deus te ama, é amar. Não é só dizer, sei lá, Jesus e uma série de coisas. Não, é fazer a vontade de Deus. É escolher viver esse propósito em vez de escolher a popularidade. Porque em muitos lugares isso não vai ser popular. Mas há um poder incrível, irmãos. Há um poder incrível quando nós escolhemos viver segundo o propósito de Deus. E eu quero, nesta última parte da mensagem, trazer 3 pontos. Quando nós escolhemos viver esse propósito, há um poder incrível. Porquê? Em primeiro lugar, porque o propósito diminui as nossas distrações. Irmãos, o exemplo que vem à minha cabeça é o Neemias. Neemias estava a fazer uma obra. Ele tinha percebido que a cidade dele tinha sido destruída. Então ele volta para aquela cidade, convida uma série de gente e ele está a reconstruir os muros, que até hoje estão lá. Ele está a reconstruir os muros. Mas quando ele está a reconstruir os muros, há ali 2 fulanos, Sanbalat e o Tobias, que não gostam do que ele está a fazer. Há uma série de gente que nunca gosta do que a gente está a fazer. Então vai nos distrair. E eles trazem perseguição, e se levanta perseguição, e se levanta maldicência, e uma série de coisas. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Sempre que nós estamos focados em fazer o propósito de Deus, o diabo vai levantar pessoas. Para quê? Para nos colocar longe desse propósito, como nos distraindo com outras coisas. E aquilo que eu amo neste Neemias foi a resposta dele. Porque ele diz assim, Neemias 6:3, e enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Porque ele foi convidado a ir ter com ele. Ele está dizendo, não, eu estou focado. Eu estou a fazer uma obra grande. Eu estou a fazer uma obra importante. Aquilo que eu estou a fazer é importante demais para eu parar. Que nós possamos olhar para a obra de Deus dessa forma. Olha, a obra que nós estamos a fazer, se é a vontade de Deus, nós dizemos, pastor, não parece-me grande. Não importa, o que nós temos de ter é este espírito. Não parar, diga ao irmão lá, não parar, porque não tem a ver com a igreja, tem a ver com pessoas. Até quando celebramos o aniversário, ontem eu ouvi alguém que dizia isso e muito bem, quando celebramos o aniversário não estamos a celebrar uma data, estamos a celebrar o que Deus tem feito na vida das pessoas, através daquela igreja e daquelas pessoas, através daquelas pessoas que decidiram abraçar a vontade de Deus. Então quando celebramos o aniversário, nós estamos a falar, o CCBA, o Centro Cristão Vida Abundante, a Igreja Vida Abundante, não, estamos a celebrar tudo o que Deus tem feito nesta casa, através deste povo, dos que estão e dos que já partiram, das vidas foram transformadas, das vidas foram batizadas, das vidas foram salvas. É isso que nós celebramos, é a obra de Deus em cada vida. Eu estava a dizer, olha, é importante demais para eu parar, eu não posso me desfocar. Então quando eu vivo focado no propósito, esse propósito tem o poder de me livrar das distrações. Dizer assim, não, eu não vou parar. Não, eu não vou parar. Não, eu não vou estar aí. Não. Vou continuar a caminhar. Assim é a obra de Deus, assim deve ser na tua vida. Não te distraias. Diga lá ao meu lado, não te distraia. Não pares aquilo que estás a fazer. Continua a fazer, continua a caminhar. Segundo, sabe porquê que há poder quando escolhemos viver o propósito de Deus? Segundo, porque o propósito de Deus vai sustentar-nos no tempo da dor. Ele sustenta-nos no tempo da dor. Porque quando sabemos qual é o propósito, não vamos desistir.
não vamos desistir, não vamos permanecer fiéis. No tempo da frustração vamos permanecer fiéis, no tempo do desânimo vamos permanecer fiéis, no tempo da desilusão vamos permanecer fiéis. Oh, irmãos, quantos sabem que por vezes agradar a Deus dói? Quantos sabem isso? Quantos sabem? Claro, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Davi, não foi fácil. Vocês imaginam a mãe de Jesus? Ai, que maravilha ser a mãe de Jesus. Ela tinha um bebê nas mãos e teve logo uma profecia a dizer assim: vão-te passar uma espada. Isto nunca vai acontecer. Vai. Porque nós hoje falamos de Jesus, nosso Senhor, mas quando ele estava na cruz era o filho daquela mulher. Quando ele era perseguido, quando ele era maltratado, não é apenas Jesus, é claro que é Jesus, o Filho de Deus, mas é o meu filho. Não foi fácil para ela viver tudo isso. Não foi fácil ela abdicar do filho, dizer: sim, Senhora, se cumpra a vontade de Deus. Mas cumprir-se a vontade de Deus às vezes dói. Cumprir-se a vontade de Deus às vezes há perseguição. Cumprir a vontade de Deus há pessoas que decidem separar-se de nós. Jesus fala isso em relação à família. Ele não fala isso para nós nos darmos mal com a família. O que ele fala é que às vezes, por nós determinarmos seguir a Jesus, há pessoas que nos dizem, pura e simplesmente não falam mais connosco. Dizem: não estranheis. Não podemos ser crentes bebés. Não podemos ser crentes: não, Jesus nunca nos mentiu em nada. Há pastores que nos mentem, ou que nos ocultam, mas ele, Jesus, a Bíblia, nunca nos escondeu nada, está cá tudo. Não foi fácil para Jesus. Tanto no jardim do Getsemane ele disse: Senhor, se é possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. O propósito nos dá resistência e nos ajuda a perseverar. E por último, há poder quando escolhemos viver no propósito. Porquê? Porque o propósito diminui as distrações. O propósito vai sustentar-nos no tempo da dor. E por último, o propósito capacita-nos a agradar a Deus. A viver para agradar a Deus. Quando estamos focados nesse propósito, vamos viver para agradar a Deus. Atos capítulo 3, Pedro e João vão ao templo. E quando eles vão ao templo, encontram um paralítico. E quando encontram um paralítico, eles dizem: prata e ouro não temos, mas aquilo que temos te damos em nome de Jesus. Levanta-te e anda. E o homem ficou curado. Pensa que as pessoas aplaudiram? Pensa que as pessoas, graças a Deus? Não, perseguiram-nos. Foram maltratados. Foram ameaçados de tal maneira de dizer assim: vocês não falem mais no nome de Jesus. Sabe uma coisa? Hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente no nosso país. Nós podemos falar no nome do Halloween, nós podemos falar no nome, sei lá, do Buda, nós podemos falar em muitas coisas, podemos falar em energias, podemos falar até da igreja satânica, podemos falar uma série de coisas, mas se falamos, podemos até falar em Deus, uma coisa abstrata: Deus, pronto, há muitos deuses e tal, mas se a gente fala no nome de Jesus, lá estás tu com essas coisas de igreja. Não é muito diferente hoje. Não é muito diferente hoje. Então hoje, ainda por cima, que isto chega cá do Atlântico de um lado para o outro, agora conectam-nos dizer assim: a igreja é lá, olha, é como os outros. Estão lá juntos, é que fizeram aquela destruição toda. Se calhar nem tem nada a ver com isso, se calhar não. Claro, mas aqui a questão é, não é muito diferente hoje. Aqui a questão é como é que nós vamos agir, como é que nós vamos reagir, qual vai ser a nossa atitude, como é que nós vamos falar. Porque em Atos capítulo 4, 18, eles responderam a essas ameaças. E não foram ameaças verbais, eles apanharam. Diga ao irmão lá: apanharam. Os outros foram lá parar à fornalha. Não foi só uma ameaça. Olha, uma ameaça e não passou disso. Deus livrou-me da fornalha. Não, Deus não livrou da fornalha. Deus estava com eles lá na fornalha. Deus não livrou o Daniel na cova dos leões, mas Deus estava com o Daniel na cova dos leões. Há muitas coisas que Deus não nos vai livrar, mas Ele vai lá estar connosco. Atos 4, 18 diz assim: chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha, nós respeitamos muito vocês, mas nós não vamos deixar de falar.
Porque como é que eu posso deixar de falar de alguma coisa que eu experimentei? Que eu experimento, que eu vivo diariamente. Como é que eu posso deixar de falar? Vai ser o emprego? Vai ser a promessa de um salário? Vai ser a promessa de uma série de coisas? Irmãos, se Deus existe e Ele existe e é verdade, se eu perder aquele emprego, eu vou passar necessidades, posso passar por isto ou por aquilo, mas há uma coisa que eu sei: Deus vai estar lá comigo para trazer suprimento e provavelmente ainda me vai pôr em lugares melhores em nome de Jesus. Nós não dizemos isso com vaidade nem orgulho, não é nada disso, mas é fé. Irmãos, há uma coisa que nós não podemos perder nestes últimos tempos, é a fé em Cristo Jesus. Ninguém pode agradar a Deus sem fé. Não podemos ser dirigidos pelo medo. Não podemos ser dirigidos por ameaças. Estes homens não admiram, porque eles foram orar e diz que aquele lugar se moveu. Todos foram cheios do Espírito Santo. Porquê? Por causa da determinação que havia no coração deles. Nós estamos aqui para viver o propósito de Deus. Nós experimentamos o amor de Deus. Quem é que está aqui que já experimentou o amor de Deus na sua vida? Quem é que está aqui que já experimentou transformação na sua vida? Como é que nós podemos parar de falar de uma coisa que eu já experimentei? Os outros até podem dizer: isso não existe. Eu respeito, mas eu experimentei. Eu experimento. Não importa aquilo que tu dizes, eu vou continuar a orar, eu vou continuar a partilhar. Por isso é que Abacuque 3,17 diz: portanto, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A Ele seja dada glória, a Ele seja dada honra, a Ele seja dada louvor para todo sempre. Viver para agradar a Deus é uma das escolhas mais importantes e mais libertadoras que nós podemos fazer. Eu tenho outro termino dizendo: escolhe o propósito e não a popularidade. Escolhe o propósito e não o conforto. Escolhe ser amado por Deus e não apenas ter essa expectativa falsa de querer ser amado pelo mundo inteiro, porque isso é uma impossibilidade. Claro que é bom viver uma boa vida, claro que é bom ter uma vida confortável, mas é muito melhor dar valor à chamada que Deus tem para a nossa vida. Claro que é bom nós divertirmos e nos alegrarmos com a família e com os amigos, mas devemos dar muito mais importância e muito mais valor, valorizar muito mais, sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus. E é aí que entra essa passagem: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Agradar a Deus. Porque aquele que perseverar até o fim será? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, eu já estou entusiasmado com o próximo domingo. Porque queremos que nós possamos fazer as escolhas corretas. As coisas não mudam se continuarmos a ter as mesmas prioridades. Nada vai mudar se continuarmos a fazer a mesma coisa que fizemos até aqui. Mas se nós escolhemos as coisas certas, tomarmos as decisões corretas, isso vai construir o nosso futuro lá à frente. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar de pé.